meu nome é Wesley e eu vou apresentar o primeiro trabalho da disciplina de Sistemas Operacionais Embarcados, ministrada pelo professor Edson Pacheco. Então, né, o objetivo desse trabalho é implementar dois cenários para calcular a soma do quadrado de um número e o fatorial desse mesmo. Esse número vai ser um parâmetro de entrada para um código escrito em C++. Então, né, aqui a especificação do trabalho. No primeiro cenário, será utilizado threads para abrir dois processos paralelos, no qual o primeiro processo vai calcular o quadrado do parâmetro de entrada e o segundo processo, no caso a segunda thread, vai calcular o fatorial do parâmetro de entrada. No segundo processo, o código terá dois parâmetros de entrada e o primeiro filho, né, o primeiro processo paralelo, vai calcular o quadrado do primeiro parâmetro de entrada e o segundo processo filho vai calcular o fatorial do segundo parâmetro de entrada. Aqui uma pequena revisão teórica, onde, começando aqui por threads, onde uma thread, né, ela pode ser definida como sendo, né, um recurso que permite ao computador executar dois ou mais programas simultaneamente, né? No caso, seria realizar duas tarefas em paralelo. A gente vai utilizar a biblioteca pthread, aqui é como a gente inclui ela em um programa em C++. É importante ressaltar que para compilar, né, utilizando essa biblioteca, para compilar o código compilador GCC, tem que incluir esse parâmetro aqui no final. Visto isso, então, pulando aqui para o fork e pipe. Então, o fork ele também é usado para fazer processamento paralelo. A diferença entre um fork e uma thread é que a thread ela compartilha do mesmo espaço de memória. Já um fork, ele não compartilha o mesmo espaço de memória, então isso dificulta, né, a comunicação entre os processos. Então a gente utiliza o pipe para criar uma comunicação entre esses processos. Então o pipe, né, que é o que cria a comunicação entre os processos paralelos, ele é um canal unidimensional, onde em um lado serve para escrita e o outro lado serve para ler os processos. Então o que a gente vai fazer é criar um vetor inteiro de duas posições, tal que a primeira posição desse vetor será utilizada para leitura e a segunda posição desse vetor será utilizada para escrita. E a gente passa, né, esse vetor para a função pipe de duas posições aqui. Então, né, o desenvolvimento do trabalho, aqui, primeiramente, do cenário 1. Então, tem aqui o nosso código. Agora eu vou passar aqui para o Visual Studio, que é mais fácil de visualizar o código. Então, tem aqui Então, esse é o processo esse é o código de threads. Então, primeiramente, fiz a inclusão das bibliotecas. Por segundo, criei a variável para armazenar os IDs das threads, como sugerido na videoaula da disciplina, criar uma estrutura para armazenar os valores. Aqui são as duas callbacks, né, que será utilizada como callback do processo paralelo das threads. Então, como foi utilizado vetores do tipo void, tanto no retorno quanto no parâmetro de entrada, é necessário, né, fazer um cast aqui para saber o que a gente está recebendo como um parâmetro. Sendo assim, foi a primeira função elevar ao quadrado, foi utilizado aqui um ponteiro, né, para acessar o valor quadrado que está dentro da minha estrutura MyData, que foi criado aqui no local, que na verdade recebeu o endereço do que está chegando aqui como parâmetro. Aí aqui aconteceu a mesma coisa para o fatorar, né? Fez o casting e aqui está o processo de calcular o fatorial. No caso, o i, eu fiz um for,
que I recebe o valor de parâmetro de entrada, enquanto I for maior que zero, I vai decrementando, vai diminuindo. Aí cria uma variável auxiliar, que vai ser igual à própria variável auxiliar, que começa em 1 vezes o I. No final, o valor fatorial da estrutura recebe AUX. E aí finaliza o processo da thread para ambas as funções. Então, aqui na minha função main, primeiramente criei um inteiro esperar valendo 2 segundos, que depois que disparar, depois que eu criar os processos, ela vai esperar por 2 segundos. Então, essa função ela vai receber um argumento, e esse argumento vai ser passado para essa estrutura que foi criada localmente na main, direto para o valor, utilizando essa função atoy, que é string to int, faz a conversão. Então, aqui cria a primeira thread, passando qual é a função, qual é a callback dela, também passando o endereço da nossa estrutura criada aqui no local da main, idem aqui para o segundo processo, só que aqui ele passa, né, a outra função callback, que é fatorar. Então, vamos ver como é que está funcionando esse código, vamos rodar ele aqui. Como podemos perceber aqui, esse processo ele já foi compilado, né, que já tem aqui o executável dele. Então, vou abrir aqui um novo terminal, ponto traço, thread. Vou passar aqui o final do meu GRR. Então, o que aconteceu aqui então ele imprimiu processos, aí o processo principal, daí ele entrou na thread da função elevar ao quadrado, está esperando 2 segundos, depois ele entrou na thread da função fatorar, e aqui ele imprimiu os resultados. Aqui é possível observar que aconteceu um estouro, né, um overflow de uma variável inteira, porque esse valor está muito grande, quando foi calcular o fatorial. Então vou rodar de novo passando o valor 5. Então aqui agora funciona certinho, né? Então tem o parâmetro 5 de entrada, então os resultados estão ao quadrado, que é 25, fatorial 120 e a soma 145. Então, apesar aí desse overflow, o software está funcionando corretamente. Aí, o segundo cenário, né, como dito na proposta, agora é utilizando o fork e pipe para criar os processos paralelos. Como eu mencionei lá aqui no relatório, que a gente precisa criar um vetor, né, que tem tanto leitura como escrita. Por isso que é criado aqui duas constantes, que é a posição 0 é para ler o que o canal de comunicação o que tem no canal de comunicação, e a posição 1 do vetor é para escrita. Então aqui eu criei o meu vetor de duas posições e criei as variáveis para armazenar, né, o identificador de cada processo, que é do tipo PID underline T. Então, como na proposta foi pedido para enviar 2 parâmetros, então a gente sempre tem que ter mais um aqui, porque sempre vem a quantidade, né, o tamanho do parâmetro. Então será 2 parâmetros de entrada, caso não, vai disparar um erro. Armazena esses 2 parâmetros na variável N1, N2, imprime no terminal quais são os parâmetros. Se for menor que zero, dá um erro. E aqui ele cria, né, o canal de comunicação passando o nosso vetor de duas posições. Tal que a primeira posição vai ser para ler e a segunda posição desse vetor vai ser para a escrita no canal de comunicação. Caso o retorno da função pipe seja menor que zero, aconteceu um erro na hora de criar o canal de comunicação.
Então, aqui está o processo do primeiro filho, quando primeiramente cria o novo processo, né, que usando a variável, a função fork. O processo do filho 1, o que ele vai fazer primeiramente é analisar se ele está dentro, se esse PID está dentro do processo filho. Caso ele esteja dentro, ele vai entrar no if. Essa variável PID1, quando ela é do tipo PID underline t e ela recebe o retorno uma variável fork, acontece, né, um caso específico, né, um caso especial, é que se o processo estiver dentro do próprio processo, ela vai valer zero. Ou seja, se eu tiver no processo filho, essa variável vai valer zero. Caso eu estiver em outro processo ou no processo pai, vai valer maior que zero. Ou seja, ela só vai entrar aqui, ela só vai executar isso daqui se essa variável for igual a zero. Então, o que ela vai fazer? Ela vai ler o que o pai mandou para ela, vai fechar a comunicação, vai calcular o quadrado, vai retornar para o pai o quadrado, vai fechar a comunicação e vai fechar o processo. Aqui no processo pai foi criado, né, o segundo filho, o segundo processo filho, que é bem parecido com o primeiro. A diferença aqui é que tem calcula o fatorial e depois responde qual é o fatorial. Então aqui, né, que está o algoritmo do processo pai. Então o que ele faz é, ele escreve no canal de comunicação. Então, aquele vetor, né, de comunicação que a gente tinha criado lá em cima, na posição 1, que é de escrita, passa o primeiro parâmetro, e daí fecha o canal de comunicação, e daí escreve para o filho 2, fecha o canal de comunicação, passando, né, o processo do segundo parâmetro de entrada, aí ele aguarda a comunicação, a conclusão, né, desses processos filhos. Depois que os processos filhos terminar o que tem que fazer, ele vai ler quais são os valores, né? Então, aqui é passado o endereço do quadrado e o endereço do fatorial que foi declarado dentro da main. Como está sendo passado, né, o endereço, então vai alterar direto no inteiro, direto na variável. Feito isso, depois que eu vou ler depois de ler esses valores, será calculada a soma do quadrado e o fatorial e imprimido aqui, né, os resultados no prompt e depois fecha o canal de comunicação. Então vamos conferir como é que está funcionando isso. Aqui também já foi compilado, né, o código. Vou abrir um terminal na pasta ./processos. Vou passar aqui de novo 0058, que é o final do GRR, mas vai acontecer o mesmo problema, que vai estourar, né, aqui no fatorial. Vou rodar de novo aqui. Então o que aconteceu? Começou o processo pai. Então primeiro ele imprimiu as entradas, entrada 1 é 5, entrada 2 é 5. Então quais são o fluxo de processo? Primeiramente sempre vai entrar no pai, né? Porque aquele PID underline 1 não vai valer zero para o fluxo do processo 1 e 2, porque eu acabei de executar o código. Então primeiro vai executar o pai, depois ele chama o filho 1, o filho 2, depois que terminar o processo dos filhos, ele vai ler no canal de comunicação, vai pegar o quadrado de 5, que é 25, o fatorial de 5, 120, e vai somar os dois. Então é isso aí. Essa foi a minha apresentação do trabalho. Muito obrigado.